Mardoqueu era um homem bom. A palavra fala que Deus usa Jeremias vem pregando, falando. Olha, arrependei-vos. Se não arrepender, Deus vai permitir que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, venha e leve o povo cativo. Durante 40 anos, Deus falando. 40 anos, Deus usando a boca do profeta. 40 anos, aquele homem pregando. 40 anos, ninguém dando ouvido. Olha, Deus vai permitir que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, vem e queima. Aí o rei vem, destrói tudo, queima e leva o povo cativo. E Deus já veio avisando: olha, eu vou espalhar o meu povo pelos 4 cantos do mundo. E o povo não obedece. E o povo é espalhado, fica espalhado. E nesse espalhado, um povo vai parar na Pérsia. E um desses é Mardoqueu. E Mardoqueu, o tio dele, morre. E quando o tio dele morre, e a mãe também, deixa uma menina. E o nome dessa menina é Murta. Murta significa um arbusto. Um arbusto, quem olha, se você passando no meio do mato, você vai ver um mato, não tem flor, você não vai prestar atenção. Não dá fruto, você não vai prestar atenção, né? Mas essa planta, essa que se chama murta, essa planta, ela dá uma flor linda, que parece uma estrela. Esse é o nome da filha do tio, e Mardoqueu vai lá, adota. Nós conhecemos essa menina pelo nome de Radassa. Murta é o nome dela. Nós conhecemos ela pelo nome de Radassa, mas essa menina, ela está nesse momento. Ela perdeu o pai, ela perdeu a mãe, ela não tem ninguém. Talvez esteja escrito, eu já li o livro diversas vezes, mas talvez não tenha prestado atenção, né? Que o Espírito Santo às vezes encobre, daqui a pouco descobre a idade dessa criança. Agora imagina um primo observando isso, observando que essa criança não tem pai, não tem mãe e a adota. Está escrito com todas as letras aqui, eu li pelo menos 2 vezes, como filha. Ele não quer saber, ele não está preocupado, porque é minha prima. Não, ele viu e ele adotou a prima dele. Ela deixa de ser prima e passa a ser filha. Minha filha. Agora se coloca no homem, porque eu também, pode ser que tenha me passado despercebido, eu não vi nenhuma mulher ao lado de Mardoqueu. Eu estou vendo um rapaz, talvez até novo, solteiro. Porque Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles foram levados jovens, em torno de 15, 16 anos, talvez. Qual é a idade de Mardoqueu? Talvez seja jovem, mas não vi nenhuma mulher. Pode ser, teólogos costumam mexer e achar alguma coisa, mas aqui não vi nenhuma mulher. Então, vamos ver, a gente está vendo um homem, o tempo todo só se fala nesse homem, não se fala que a mulher dele pegou, levou para dar um banho, não se fala que a mulher dele levou e foi comprar um absorvente, né? Homem, eu estou criando uma menina. E menina passa por transformações de menina que talvez eu não compreenda. Mas a gente está falando de um homem bom, que pregou a menina e a tomou como filha. Isso significa que eu vou cuidar dela. Ela está crescendo. E essa menina está crescendo e esse homem está cativo. Talvez ele pensasse assim: eu estou preso. Estou preso nessa situação aqui, eu vou cuidar de mim. Não, ele está cativo, mas ele está cuidando de Radassa. Murta, apenas um arbusto que talvez Deus não dá nada. Mas se você prestar atenção, ela costuma dar uma florzinha linda, em forma de estrela. E Mardoqueu, ele ouve falar que houve algum desentendimento dentro do reino e parece que o rei está procurando uma rainha. Opa, a minha filha é uma princesa.
Quando uma princesa se casa, ela passa a se tornar rainha. Mulheres solteiras, se valorizem. Vocês são princesa. E Deus quer que vocês casem com homens como Mardoqueu. Homens bons que vão transformar vocês em rainhas. E aí, nesse processo, uma menina judia vai parar lá. Mardoqueu fala, olha, não fala que nós somos do povo judeu. Né? Deixa isso quieto. O que eu entendo com essa palavra? Não é mentir, não é omitir. É que tem coisas que não precisam ser ditas. Muitas vezes a gente fica tão preocupada, se eu omitir, eu vou estar mentindo. Não, tem coisas que não devem ser ditas. Talvez num momento, talvez no outro momento eu falo, agora fala. Mas naquele momento, mais do que eu falo, não fala que é judeu, você é judia. Que nós somos do povo judeu. Não é o momento. E ela vai e ela passa. Muitas pessoas pregam, e eu não respeito as pregações, mas conhecendo o Deus que eu sirvo, conhecendo o Deus que eu leio, conheço na Bíblia, que é tipo um concurso de beleza, tá certo? Onde o rei, as meninas são preparadas durante um tempão. Entendo com isso que não dá para eu me apresentar diante do rei de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ah, eu não tenho uma roupa decente. Eu vou procurar minha melhor roupa, né? Eu vou procurar o meu melhor sapato, eu vou tomar um banho, eu vou pentear o meu cabelo. Jesus me ama do jeito que eu sou. Sim, mas eu preciso me preparar com o meu melhor para o rei. Então elas são preparadas durante meses e cada uma chega até o rei Assuero, que também é chamado de Xerxes, o rei da Pérsia. Não é um qualquer, é um cara orgulhoso, é um cara meio arrogante, é um cara que deu bobeira, fez besteira e acabou perdendo a sua esposa, mas está ali tentando consertar uma situação. E aí as meninas vêm até ele e quando retorna não volta mais, a menos que ele diga, é essa. E passa uma, passa duas, passa três, até que vem Esther. Mas até agora ela ainda é a Murta, ela é a Radassa. E ele, quando olha para ela, ele na hora se apaixona. Ele olha para ela. E muitos pregadores falam, era porque era a mais linda. Ela não era a mais linda. Todas as mulheres que estavam lá eram lindas. Todas. Só que quando você encontra a pessoa que é para você, essa pessoa vai achar você linda. Talvez o teu amigo não achou a sua mulher linda, mas você achou linda. Por quê? Porque ela foi a que Deus determinou para a sua vida. Ou seja, aquela que Deus determinar para a sua vida, aquele que Deus determinar para a sua vida, você vai achar lindo. E Assuero, ele olha e se apaixona por ela. E agora ela vem se tornar uma menina órfã. O que significa órfã? Aquele que não tem nada. Muitas vezes a gente tem que se apresentar. Eu acho lindo que parece até que a gente combinou aqui, né? Maria pediu para eu cantar dos louvores, Deus me deu gratidão. O varão que chegou depois não escutou eu cantando gratidão, né? Mais grata a ti. E ele vem falando de gratidão, né? A pastora, não sei, mas acho que chegou no finalzinho, né? Veio dando um testemunho, outro louvor que Deus me deu, deixar tudo, uma situação difícil que ela estava passando. E aí ela vem e fala, Senhor, esse aqui é o meu tudo, acabou o gás, olha aí o meu tudo. Estou precisando pagar o aluguel, eu preciso pagar o aluguel, fica até feio a gente como crente devendo os outros. Senhor, é o teu nome. Ó, sou serva do Deus Altíssimo, volta na segunda-feira. É o teu nome, o Deus que zela, é o nome dele que está em jogo. Eu quero pagar, preciso de ajuda. Tudo foi falado de gratidão, foi falado de deixar tudo perante o altar, tudo diante de Deus. E agora está sendo falado, como foi falado aqui também, de transformação. Uma menina órfã significa estou diante de Deus, estou aqui, Senhor, precisando, porque nesse momento eu não tenho nada.
e Deus vem providenciando Mardoqueu, Deus vem providenciando, e aí ela se casa com o rei Assuero, e agora ela deixa de ser um nada. Ela passa a ser a rainha da Pérsia. Ela vem a ser alguém grande. Estamos falando em transformação. Nós hoje estamos diante de Deus e a gente acha, meu Deus, ser missionário, né, Janaína? Pregar o evangelho, mas eu não sou nada. Esse é o nosso hoje. Deus conhece nosso amanhã. Passava pela cabeça de Murta que um dia ela ia ser a rainha e na Pérsia, que Deus ia tirar ela de Israel, levar ela para um país onde era um dos maiores governos. Gente, Nabucodonosor, ele vem sitiando e destrói Jerusalém pela primeira vez. Era o bambambam do rei, era o bambambam do governo. Mas agora vem o rei da Pérsia e destrói Nabucodonosor, vence o exército de Nabucodonosor e vem a ser rei de 127 províncias. E Deus pega uma menina, faz casar e se tornar rainha na Pérsia. Tua vida tem propósito. Verdade. Tua vida tem propósito. A partir do momento que eu aceito Jesus como meu Salvador, Deus quer me usar em algum propósito. Pô, mas Deus está me levando cativo. Tem propósito. Pô, mas eu estou nessa situação. Tem propósito. Deus, aleluia. A palavra de Deus fala que Mardoqueu ele era um homem bom, mas não fala que ele era um homem rico. Fala que ele era um homem que via a situação e resolvia, mas não era um cara que vivia dentro do reino. Ele agora consegue colocar sua filha do lado do reino e ele está do lado de fora. E do lado de fora ele escuta dois guardas falando que vão armar uma situação para matar o rei Assuero, que agora é o marido da sua filha. Mas ele não tem como chegar até o rei e falar: olha, rei, eu escutei, estão armando uma cilada. Ele é um cara que está do lado de fora. Aparentemente, quem olha fala: pô, ela é rainha, mas e eu que fiz tanto pela vida dela? Por que eu estou do lado de fora? Mas isso não impede ele. A palavra fala que Mardoqueu é nítido quando você lê. É um homem bom. Eu estou do lado de fora, não interessa. Estão tentando matar o rei. Eu preciso fazer alguma coisa. O que eu faço? Opa! Ele fala com uma menina que leva e vai e chega até o conhecimento de Esther. E Esther fala com o rei. Igual o telefone. Telefone sem fio. Fala com um, fala com o outro, fala com outro. E o rei fica sabendo. E aí vão investigar. Não é que é mesmo? E matam aqueles dois. O que foi feito por Mardoqueu? Nada. Ele continua do lado de fora e ele continua vivendo a vidinha dele tranquilo. Porque aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, criar Radassa, ele fez. Ouviu uma cilada contra o rei, foi lá e fez. Continuou sendo um homem bom. Verdade. Só que aí vem Ramã, o inimigo. Mas até aquele momento ele não era inimigo, ele só era Ramã. Ramã que Deus tratava igual um príncipe, que vivia do lado de dentro. Era o segundo do rei, ele sentava na mesa e comia com o rei, Ramã. E aí Deus vai e usa o rei para exaltar Ramã, e Ramã, em vez de pegar e falar: meu Deus, como eu estou bem, foi o Senhor que me exaltou, muito obrigado, foi falar de gratidão, não. Em vez de ele pensar: pô, o rei me colocou, como eu estou bem, né? Sou o segundo, não. Em vez de falar: Deus, muito obrigado, não. Ele tem uma sede de vingança, porque incomoda Mardoqueu, que quando agora Ramã passa, todo mundo se ajoelha. Mas Mardoqueu, não. Aleluia! Porque os nossos joelhos só se dobram diante do Altíssimo. Foi falado aqui. Com quem tu está falando a tua vida? Será que tu não está falando a tua vida para alguém que está armando uma forca para te matar? Será que tu não está abraçando alguém que está querendo o teu lugar? Foi falado aqui. A quem teus joelhos têm se dobrado? Mas havia um decreto. O rei, chefe, falou: tem que todo mundo se ajoelhar diante de Ramã. Fico imaginando
que eu vou morrer, mas eu vou para a glória. Porque os meus joelhos só se dobram diante do Rei, Deus. Aleluia. E aí Ramã fica nervoso, né? Imagina ele passando, todo mundo, o cara tá enchendo tanto de soberba. Tem gente que não ganha nada nessa vida, isso sendo dentro do povo de Deus. Pô, mas eu sou de Deus, mas eu não melhoro. Eu sou de Deus, mas eu não melhoro. Eu sou de Deus, mas eu não prospero. Porque Deus, ele abate soberbo, e soberbo não entra no céu. Ramã, depois de receber isso, ele está enchendo tanto de soberba que quando ele vai passando, todo mundo se ajoelhando, Mardoqueu em pé, aquilo vai criando um ódio no cara, que aí ele arma uma situação. E ele vai até o rei e fala: olha, rei, tem um povo aí que não obedece às leis dos persas e dos medas. Tem um povo aí que tem uma lei própria. Mas qual era a lei que Mardoqueu servia? Era essa, a lei de Deus. Ramã está usando contra Mardoqueu para matar Mardoqueu a própria lei de Deus. Eles têm uma lei própria, eles têm um mandamento próprio. Hoje em dia a gente prega o evangelho e as pessoas não compreendem os 10 mandamentos, baseando, resumindo tudo nos 10 mandamentos. Deus fala: não mate, aí o cara pega uma arma e vai lá matar. Deus fala: não roube, aí o cara pega uma arma, sai de casa com o propósito de roubar. Ou seja, Deus não está nessa situação de pessoas matando, de pessoas roubando. Deus está falando: não traia. E a pessoa às vezes está dentro de casa, casado, mas está se preparando para trair, ou está na internet traindo. E Deus está falando: não roube, não traia, não calunie teu irmão, não dê falso testemunho. Essa é a lei de Mardoqueu. E Ramã vai lá e fala: olha, rei, eles têm uma lei própria. Glória a Jesus. Porque se falar: olha, rei, eles têm uma lei que fala que não é para matar, não é para roubar, não é para trair, não é para caluniar, é para ajudar. Ele não vai falar desse jeito. Ele fala: olha, eles têm uma lei própria, não estão indo porque eu quero matar. E a mulher, sabe, ela edifica a sua casa, amém? Amém. E chega até Esther, através de Mardoqueu, né? Que foi feita uma situação através de Ramã, onde Ramã, cheio de ódio, ele quer destruir o povo de Deus. Ramã, gente, ele representa o próprio Satanás. Ele tem um ódio da tua família, ele tem um ódio da tua casa, ele tem um ódio de você, da tua vida. E ele arma uma situação para acabar, tirar da terra todos os judeus. Ele quer destruir todo o povo de Deus. E dentro dessa situação, Mardoqueu, ao saber, Mardoqueu vai e leva até Esther essa situação. E Esther, ela tem que se apresentar ao rei. Mas se ela for, ela vai morrer. Quando Mardoqueu fala isso para ela: pô, eu estou numa situação de conforto, estou benzona, agora eu sou rainha, vou me botar nessa situação que eu vou morrer por nada, né? Por que eu vou arriscar minha vida? Aí Mardoqueu traz a ela o propósito. Olha, não ache tu que tu ficar quietinha aí, resumindo, não lutar pelo teu povo, que vai ficar tudo bem para você. Sabe o que Mardoqueu está falando? Tu é crente. Tudo que pega para o crente fulano, pega para tu também, porque tu tem o sinal de Cristo, tu é crente. Se tu não lutar por todos os crentes, ficando na sua zona de conforto, como rainha, fingindo que não é crente, uma hora o rei vai descobrir que tu é crente. E o decreto que foi feito é para matar todos os judeus. Isso significa que Xerxes provavelmente teria que procurar uma nova esposa, porque ele não podia. O rei, uma vez que ele batesse o decreto, o próprio rei não podia voltar atrás daquilo que falou. Aí ela desperta e ela fala: olha, então faz o seguinte, coloca todo o povo para jejuar 3 dias, e eu e as minhas princesas, as meninas que ficavam com ela, vamos orar.
entrou todo mundo em oração e jejum por 3 dias. Muitas vezes a gente quer algo da parte de Deus, a gente quer uma resposta da parte de Deus, mas a gente não ora, a gente não jejua. Pastora Rosa, tem como a senhora orar pela minha vida? E eu vou jejuar, até brincadeira quando pede a Adriane para orar por mim, que eu falo oração em jejum, né, Adriane? Oração em jejum. Mas eu perdi a conta de quantas pessoas me acordaram de madrugada e falaram: olha, Márcia, a pombagira levou meu marido, vamos orar, vamos jejuar, vamos. Aí depois eu descobri que a pessoa estava tomando café, Jana. E eu, na prova, quem me conhece sabe que eu adoro café. Eu sou movimentada pelo café. Eu fico meio lenta. Hoje vocês podem pegar, eu pregar melhor, eu estou com café. Hoje eu estou sem café, gente. Macia isso aí. Aí a pessoa tomou um café e eu de jejum pela vida dela. Aí Esther fala: olha, vocês vão orar e jejuar e nós também vamos orar e jejuar daqui. Porque ela sabe que se ela se apresentar ao rei e ele não estender o cetro, ela vai morrer. E quando ela se apresenta de longe, tá, gente? O rei está lá e ela daqui de longe, ele a vê, ele levanta o cetro. Esse cetro hoje, levando muito espiritual, quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado. Porque só podia entrar no templo o sacerdote, aquele que era consagrado para estar no templo. Então pegava aqui as orações do povo, o sacerdote, e levava até o templo. Mas eu não podia levar as minhas orações. O véu, quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. Agora qualquer um pode levar a sua oração até Deus. Qualquer um pode se ajoelhar perante Deus. Então o cetro do rei foi estendido e Esther agora ela pode se aproximar. E ele fala: Esther, o que você quer? Até metade do reino eu te dou. E ela só quer o seguinte: eu vou fazer um jantar e quero que você e Ramã estejam lá. E ele vai no jantar e na hora fala: Ramã, se arruma aí. Levando para a nossa realidade. Minha mulher vai fazer uma comida pra gente. Bora. Quero você lá porque ela quer você lá. E aí Ramã, mais soberbo fica. Mas na verdade, Esther está preparando o terreno porque ela tem uma conversa séria que pode definitivamente trazer morte para ela e para o seu povo. Talvez ela nesse aí não conseguiu falar porque teve um outro jantar. Não falou. E Ramã, quando chega em casa, ele já chega falando: olha como eu sou o cara. Olha, o rei, até a rainha me chamou e vão fazer um outro jantar, me querem lá. Aí é quando a esposa dele fala: olha, aproveitando a situação, faz uma forca e pede ao rei nesse segundo jantar para matar Mardoqueu. Não sabe lidar com poder. Não sabe que Mardoqueu, ele tem um ligamento, uma ligação muito grande com o verdadeiro rei. O rei dos reis. Havia, mesmo que o rei Assuero fosse o cara que já tinha destruído Nabucodonosor, que estava da África, do Egito, 127 províncias, 127 países dominados, no domínio, havia um rei sobre ele, e esse rei é Deus. E Ramã adorou a ideia, mandou fazer a forca e já foi lá. Aí o que Deus faz pela madrugada? O rei Assuero, ele não consegue dormir. E ele, não conseguindo dormir, ele pede o livro das crônicas. Gente, o livro da crônica dele é lá da Pérsia. É lá dos Medos, de outros países. A Pérsia hoje é o Irã. O Irã que está em guerra com Israel, antigamente se chamava Pérsia. O nome foi mudado. É o mesmo país, é o Irã. Talvez assim você tenha compreensão. O rei de um país chamado Irã perdeu o sono. O Irã perdeu o sono. O país Irã, que está hoje aí em guerra com Israel, o rei de lá perdeu o sono. E pediu os livros de lá, não é os livros de Israel. E lá ele encontrou algo escrito sobre Mardoqueu. Que Mardoqueu ouviu uma conspiração contra o rei, e salvou o rei. Aí ele perguntou
aconteceu? Aí alguém fala, nada. Aí na hora que ele está ali meditando, Ramã vem. E quando Ramã vem, ele pensando, o que eu posso fazer com gratidão? Foi falado hoje, para agradecer esse homem por ter voltado a vida dele em risco e ter salvado a minha vida. Verdade. No livro lá no Irã, gente, eles querendo ou não, bombardeando Israel ou não, tem algo escrito sobre um homem de que morava em Israel, um homem bom chamado Mardoqueu, Aleluia. que ele salvou o rei do Irã. Vamos deixar assim, não vamos falar rei da Pérsia, porque o nome foi mudado. E aí Ramã vem. E o rei, pensando, talvez como eu, que fico falando sozinha, fala, o que a gente pode fazer para agradar? O que nós podemos fazer para agradar esse homem? Olha, pega o teu cavalo, pega o teu anel, pega a tua roupa, ó rei, põe ele nesse cavalo, vai andando e vai, olha aí, isso aí é o que o rei faz para quem o rei se agrada. Ramã, pensando que era para ele, falou tudo isso. Só que não era para ele. Sabe o que Deus está falando? Até o teu inimigo vai ter que reconhecer que Deus é rei na tua vida. Até o teu inimigo vai ter que olhar e falar, ela é a mulher de Deus, ele é o homem de Deus, querendo ou não. E a palavra fala que tudo aquilo que Ramã projetou para o rei fazer, pensando que era para ele é obrigado a fazer para aquele que ele tinha como inimigo. Para aquele que ele tinha armado uma forca. Ele bota Ramã, ele veste Ramã com as roupas de rei, ele bota o anel, ele bota a coroa do rei, ele coloca Mardoqueu em cima do cavalo e vai passeando, falando, isso é o que Deus faz com quem aquele a qual o rei se agrada. Olha a humilhação de Ramã. Olha Deus abatendo os soberbos. E Mardoqueu, ele é exaltado. E tem uma forca lá. Tem uma forca preparada para Mardoqueu. Só que nessa forca, quem morre é o inimigo. Nessa forca, quem morre é o inimigo. Lá em Isaías 54:17 fala que toda ferramenta preparada contra você não prosperará. A palavra de Deus, ela é muito clara. Mardoqueu não sabia que tinha uma forca para ele. Ou seja, Deus está falando, descansa, vai dormir, não esquece de orar antes de dormir, não esquece de orar ao acordar, mas confia, porque aquilo que estão tramando contra a tua vida, eu, Deus Todo-Poderoso,
o Satanás ele vem e nos oprime tanto, oprime, até que a gente começa a falar besteira e falar mal de Deus, o Deus que está trabalhando e a gente não percebe. Por quê? Porque eu pagava aluguel. E quando eu fui para uma casinha que minha mãe tinha comprado dentro do mato, eu não percebi que Deus já tinha tirado aluguel. Só que era loteamento, eu pagava luz, eu pagava água. No loteamento ainda não tinha entrado o negócio de sedar e água, né? Ainda não tinha feito as casinhas. Deus tirou o aluguel, tirou a luz, tirou a água, mas eu não estava percebendo que eu fiz uma oração. Deus, me dá condições de cuidar da minha mãe. Quando a ambulância trouxe, gente, parece mentira. Mas eu estou diante do Espírito Santo de Deus falando para você que Deus trabalha. Quando a ambulância trouxe minha mãe, minha irmã falou assim: Márcia, então eu vou embora que eu vou trabalhar. Enquanto eu estava olhando para minha mãe falando: meu Deus, não sei nem como cuida, como é que limpa essa sonda, como é que faz, como é que bota alimentação, né, por garrafinha, alimentação de garrafinha, alimentação da seringa, como é que faz? Eu olhei ela e falei: tá, e ela indo. Enquanto ela estava indo, eu falei: meu Deus, com que dinheiro? Se eu parei de trabalhar para cuidar da minha mãe, com que dinheiro eu vou comprar essa fralda? Com que dinheiro eu vou comprar esses troços, esses bagulho todo? E eu olhando, gente, minha irmã voltou. E ela veio e falou assim: Márcia, já que é você que vai cuidar da minha mãe, a nossa mãe era aposentada. Gente, eu nem lembrava. Que minha mãe morava na casinha dela lá, vivia a vizinha dela, trabalhava fazendo faxina. Para mim, eu tinha até ganhava aquele dinheiro de faxina, minha mãe trabalhava. Fica com o cartão, ali já entrou no salário mínimo. Então estamos falando de um Deus que tirou o aluguel, tirou a luz, tirou a água e enviou um salário mínimo. Um dia veio uma enchente em Saracuruna, Rua Petrolina, lá em Saracuruna. Lá, não é igual aqui que enche 5 minutos, 10 minutos, você já pode sair de casa, não. É 15, 20 dias com a água igual o mar. Não sai. Fica ali, tu fica ilhado. E eu olhando para aquilo, eu sem marido, com 2 filhos, uma mãe em cima da cama, 3 cachorros, gato, tartaruga, eu olhando, eu responsável por esse povo todo. Eu olhando, eu falei: Deus, eu nunca quis morar aqui. Pai dos meus filhos que queria morar aqui. Aí daqui a pouco vem meu primo, Silvio, andando pela água. Aí ele cai, pá, sapato abriu, caiu dentro da água, vim todo encharcado. Tem situações na nossa vida, Janaina, que acontece que a gente pensa que é para humilhação. Hoje eu vejo que Deus derrubou meu primo ali, porque Deus queria que ele me enxergasse realmente. E aí ele liga para o irmão dele, quando ele volta para casa. Eu consegui uma roupa, ele voltou, e ele fala: meu irmão, um primo que eu tenho super distante. Não sei nem onde mora, gente. Nem sabia que ele lembrava da minha existência. E ele liga para o irmão, e o meu primo é pobre, mas só que ele liga para o irmão e fala: meu irmão, a Márcia está com tia Jona. Ele tem faculdade com a tia Jona. Dentro do mato, sozinha, cheia d'água, ilhada com 2 crianças pequenas, que não sei o quê. E aí meu primo Manuel vai e fala: manda ela vir para cá, para Bangu. Tem uma casa vazia. E é a casa. O que eu falei? Uma casa com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem, que eu não dei R$1. Se alguém falasse para a menina Márcia, de 15 anos, que estava sentada num paralelepípedo, olhando para nada e pensando: Deus, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho ninguém, porque naquela época Satanás colocou na minha cabeça que eu não tinha família, que eu não tinha ninguém. E eu acreditei no que o diabo estava falando na minha vida. Eu sentada ali em cima e alguém crente falasse assim: olha, Jesus vai mudar a tua vida, Jesus vai mudar a tua história, Jesus vai te dar um marido bom, Jesus vai te dar filho, vai te dar família, vai te dar casa, Jesus vai te pagar um curso, tu hoje vai ser técnica de enfermagem. Eu ia acreditar, pastora. E é isso que Deus está falando agora. Então, teu caminho ao Senhor, confia nele em tudo, ele fará. É isso que Deus está falando. Mas do que eu era um homem bom, mas do que eu tinha um princípio, agora o inimigo falou: olha, rei, ele tem uma lei lá estranha, ele não segue a lei do mundo, ele segue a lei do Deus. Meu Deus, aleluia. No capítulo 1, você vai ver
realidade que a gente vive? Ó, tem um povo aí que é crente. E o crente, ele é diferente. O crente, ele não segue a lei do mundo. Você pode estar fazendo, todo mundo está indo para lá e o crente está indo aqui, indo na contramão do mundo. Esse é Mardoqueu. A palavra me garante, Mardoqueu era um homem bom, estava do lado de fora, mas mesmo do lado de fora ele tinha consciência que ele tinha feito, tinha sido bom pai, tinha cuidado de Hadassah, sua filha agora estava bem. Fiz o que eu precisava fazer, mesmo estando no cativo. Mas agora o rei fala para Mardoqueu: vem para o lado de Deus. Porque tudo aquilo que tu planta, tu colhe. Em algum momento nessa terra tu vai colher. E o rei fala: vem para o lado de dentro. Sabe aquela casa de Ramã, tudo aqui, ó, a casa de Ramã, as coisas, agora é tudo teu. Ramã foi morto. Mataram Ramã, mataram a família de Ramã. Acabou Ramã, acabou o inimigo, caiu por terra. A casa de Ramã é tua, veste essa roupa aí, ó. Bota esse anel. Agora, Mardoqueu já não está vestido de saco do lado de fora, clamando, orando e jejuando. Ele agora está vestido como rei, com um anel. Esse anel simboliza. O rei fala: ó, escreve aí o que tu pode fazer para salvar o povo. E depois, ó, mete o anel. Esse anel era do rei. O selo real. Onde estivesse, Mardoqueu agora, ele é o segundo do rei. O que ele decretar, está feito. Deus está falando que vai mudar a tua história. Eu creio, Jesus, em nome de Jesus. Faça o que você precisa fazer. Faça. Cuide daquilo que Deus está mandando você cuidar. Mesmo que aparentemente pareça que você está de fora do reino. Porque Deus está te chamando para dentro. Deus está te chamando para exaltação. Os humilhados serão exaltados. Aquele que se humilha diante da potente mão de Deus, não é se humilhar Márcia, me humilhar para a pastora Rosa, não. É eu me humilhar para Deus. Diante do homem eu mantenho a pose. Mas por dentro estou quebradinha. Como é que está o seu filho? Está vivo. Mas por dentro estou pensando, está morto. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Também, Adriane. Coloca a mão no seu coração.